Bom, pessoal, nós estamos iniciando mais uma aula do curso de Capelania Evangélica Internacional. E essa é a parte 11 do nosso curso. Nessa aula, eu gostaria de passar para vocês sobre leis. Leis que regulamentam a assistência religiosa, portanto, a capelania, o serviço de capelania em nosso país. E você precisa se atentar para essa aula, porque essa aula vai te dar uma base, e uma base, se você se atentar bem, uma base sólida para que você possa, se consolidar no entendimento das leis que regulam o serviço de assistência religiosa em nosso país. Então preste muita atenção nessa aula e na próxima aula que teremos, porque nós vamos falar um pouco mais sobre as leis agora. É uma parte mais técnica do curso, porque nós já estamos chegando nas últimas aulas do curso e você precisa agora se atentar para a parte prática, porque agora começa uma parte mais prática do nosso curso. Então vamos lá. Eu gostaria de colocar aqui para vocês a seguinte afirmação. Bom, como vocês podem ver, eu desapareci um pouco aí da tela, porque como as letras são pequenininhas, foi necessário aumentar um pouco o tamanho desse slide. Então, você vai ouvir minha voz, mas não vai me ver, mas o que interessa é enxergar mesmo as informações que aqui estão contidas no fragmento dessa capa onde diz os elementos de uma lei. Bom, repito, eu desapareci da tela porque se faz necessário para aumentar um pouquinho a letra, que é muito pequenininha, senão você não ia enxergar se fosse menor do que isso. Então vamos nos atentar aqui. Preste atenção. O que nós vamos aprender aqui é sobre os elementos de uma lei. Você já se perguntou, por exemplo, o que é um artigo, o que é um inciso, o que é um parágrafo, o que é uma linha, Como você pode encontrar uma lei que diz respeito a algum assunto que te interessa. Tem pessoas que, por não conhecer, ficam até um pouco assim perdidas, não é verdade? Então essa aula, ela vai te dar uma base para você compreender os elementos de uma lei, as estruturas das leis no Brasil, tá? E não só isso, mas quando nós começarmos a falar das leis da capelania, você já vai estar enxergando a lei da capelania de uma outra maneira. De uma maneira que você vai começar a ter mais entendimento sobre as leis. Então vamos à aula. Lendo aqui no início diz o seguinte, os elementos de uma lei. E aqui diz, entenda como a estrutura das leis no Brasil. Como é a estrutura das leis no Brasil? Toda lei começa escrita assim, Presidência da República, Casa Civil, subchefia para assuntos jurídicos. Então esse é o cabeçalho de uma lei, tá certo? Logo abaixo dessa informação, que toda lei vem escrita, repito, dessa forma, você vai encontrar o número de referência da lei. Então toda lei, ela tem um número, justamente para que você possa encontrar de uma forma mais clara, de uma forma mais fácil. Então, veja, por exemplo, a Bíblia Sagrada. Já pensou se a Bíblia Sagrada, nesses vários livros que nós temos na Bíblia, 66 livros, você não tivesse o capítulo e o versículo, você ficaria todo perdido, não é verdade? Eu ficaria todo perdido também. Qualquer um ficaria. Por isso a Bíblia é dividida por livros, capítulos e versículos. E dessa forma fica mais fácil para você compreender, para você achar um texto sagrado. As leis não são muito diferentes, não. Você também vai encontrar o número de referência da lei e a data da lei para você identificar de uma forma mais fácil. E depois você vai encontrar o assunto propriamente dito daquilo que você te interessa saber sobre as leis do país. Então, por exemplo, para você encontrar uma lei, você precisa saber o número dela. Nós temos, por exemplo, a lei da capelania, que é a lei de número 9.982 do ano de 2000. Então,
aonde está escrito aí número de referência, data e da lei, você vai encontrar, por exemplo, a lei da capelania que diz o seguinte: lei número 9.982, e o ano qual que é? O ano de 2000. E você vai encontrar justamente onde está escrito isso daí. Isso faz com que você identifique melhor a lei a qual você está interessado em saber. Se você quer, por exemplo, saber sobre a lei da arbitragem, a arbitragem é um dos cursos que a gente também promove em nossa instituição. Aí você vai ver, se você pegar lá um número, colocar assim no Google, lei número 9.307 de 96, você vai encontrar a lei da capelania. Aí você pega uma lei do casamento religioso com efeito civil, aí você coloca lá lei número 1110, aí você vai encontrar a lei que fala sobre o casamento religioso com efeito civil, e assim por diante. Então, para você, qual é a lei que te interessa como capelão voluntário? É a lei de número 9.982 do ano de 2000. Essa é a lei que você tem que conhecer. E é uma lei tão curtinha, daqui a pouco nós vamos colocar na tela para você ver. É uma lei muito curtinha e fácil de entender, fácil de você achar. É só gravar o número 9.982 do ano de 2000 que você encontra facilmente essa lei, para que você possa saber e possa falar sobre ela, não é verdade? Porque eu acredito que em algum momento você vai precisar falar dessa lei, que você vai precisar falar o porquê que você está fazendo esse serviço de assistência religiosa, e é esse o momento que vai estar na ponta da sua língua o número da lei. Você vai falar, não, é a lei de número 9.982 do ano de 2000, que assegura assistência religiosa em nosso país. E aí então você vai encontrar abaixo dessa informação do número de referência da lei e da data da lei, a ementa. Esta é a parte, vamos ler aqui no slide, está aqui. Esta é a parte que descreve sucintamente do que trata a lei. Muitas vezes termina com a expressão e dá outras providências. Então a ementa, ela vai falar, olha, a lei trata disso. Por exemplo, se você pegar a lei de número 9.982, deixa eu colocar ela aqui, só para você ver. Vou colocar aqui, vou tirar essa tarja aqui. Olha só o que diz aqui, o número da lei, né? Lei de número 9.982. Qual é o ano dela? De 14 de julho do ano de 2000, viu? Tem um número de referência e a data, né? Vamos voltar lá para o slide, que nós estávamos naquela outra parte lá, e vamos voltar aqui para os elementos da lei. Então veja que aqui também tem, né, o número de referência e a data. E a ementa fala justamente isso, olha, trata-se da assistência religiosa, né, nas instituições públicas ou privadas, e etc, etc. Então ela vai falar justamente disso. Por que é necessário, repito, você aprender mais sobre os elementos da lei? Para você se familiarizar com a lei, para você entender mais, compreender mais o que está regulamentando o seu serviço, em que você está respaldado, né? Porque tem pessoas que falam, não, as pessoas não precisam de lei dos homens. Já viu pessoas ignorantes que falam isso? Ignorantes que eu me refiro, que pessoas no sentido ignorante de falta do conhecimento, porque é lógico que nós, como sociedade, precisamos nos adaptar às regras da sociedade. E quais são as regras da sociedade? As leis. Já pensou uma terra sem lei? Ficaria difícil, não é verdade? Então é necessário você conhecer a estrutura das leis, se familiarizar mais com elas, para poder você ter uma base bem consolidada. E aqui agora temos a continuação para você aprender um pouco mais sobre a estrutura das leis e sobre os elementos da lei, quais são a composição, do que é composto a lei, né? Nós temos aqui então nesse próximo slide o preâmbulo. O preâmbulo, esta parte representa o espírito da lei, não muito utilizado no Brasil, apesar de aparecer na Constituição. Depois do preâmbulo vem as demais subdivisões da lei. Então o preâmbulo é uma parte que eu estou colocando aqui
mas basicamente não tem tanta importância não, tá? O preâmbulo ele aparece mais na Constituição, mas nas outras leis não aparece, que fala o espírito da lei, né? O que essa lei está representando para o país, para o cidadão brasileiro. Então é mais nesse sentido, mas as outras leis não têm esse preâmbulo não. Vamos então adiante. Depois, a lei pode ser dividida por título, tá? Pode ser que não também. O título pode ser dividido em capítulos e o capítulo pode ser dividido em seções, tá? Mas muitas vezes não tem todas essas divisões também não, mas pode ser que tenha. E se tiver, você já sabe. Mas eu digo que também não tem tanta importância não, porque o mais importante de uma lei é você conhecer em que posição da hierarquia que ela está. Grava isso. Eu vou até tirar esse slide aqui. Espera aí. O mais importante de você conhecer as leis, eu vou falar aqui 3 coisas. É saber em qual posição hierárquica que ela está, qual é a posição dela, tá? O número de referência, segundo, o número de referência da lei. E terceiro lugar, os artigos, conhecer os artigos, os incisos e os parágrafos, as alíneas e saber o que significa cada uma delas, tá bom? Eu vou voltar aqui no slide, só quis chamar a atenção para isso, porque eu estou falando aqui de preâmbulo, de título, de capítulo, de seções, né, da ementa da lei, mas só para você conhecer aqui rapidamente, para você se familiarizar um pouco, mas vamos ao mais importante agora, que está no próximo slide, que é o que mais interessa, que é o número de referência da lei. Por exemplo, Lei da Capelania, Lei 9.982 do ano de 2000. Né? Então, número de referência é a data da lei. Depois, o que é mais importante? Você conhecer os artigos, os incisos, os parágrafos, as alíneas, tá certo? Que é o que nós vamos ver agora. Vamos então voltar aqui para o slide. Então, aqui você pode ver que já vamos iniciar agora falando sobre os artigos, sobre os parágrafos e sobre os incisos, né? Veja aqui na tela a seguinte informação. O artigo 1º. Artigo 1º. Vamos ver aqui o que significa o artigo. Leia aqui comigo, tá bom? Leia aqui comigo. Artigo 1º. A parte inicial do artigo é chamado de caput. Então, quando você vê escrito em uma lei o caput da lei, é a parte inicial do artigo, tá certo? É a cabeça em latim. E anuncia a regra geral, tá certo? Então, o caput é a mesma coisa da parte inicial do artigo. Aí depois não tem esse símbolo aí, parecendo um S em cima de um S? Isso aí é o parágrafo, tá? Parágrafo 1º. Após o caput, um artigo, estou lendo aqui já, acompanha a leitura. Após o caput, um artigo pode conter parágrafos, como esse daqui, um S em cima de um S, né? Os parágrafos possuem numeração arábica, 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai. E são acompanhados do símbolo tipo um S em cima de um F. Então, o parágrafo é esse símbolo aí, tá certo? Todas as vezes que você vê esse símbolo, um S em cima de um S, são os parágrafos. Continuando a leitura. Os parágrafos servem para explicar aspectos importantes da lei que não estão evidenciados no caput, além de exceções da lei. Qual é o papel, então, do parágrafo? O papel do parágrafo é explicar aspectos importantes da lei, que não está lá no artigo, no caput, né? Então, o caput, o artigo, ele inicia falando uma coisa e o parágrafo ele vai dar mais atenção àquilo ali, vai explicar aspectos importantes da lei. Então, vai complementar, tá? Ele não foge do assunto, ele só vai complementar mesmo. E aí você vê então aqui, parágrafo 2º. Quando o artigo possuir apenas um parágrafo, ele aparecerá como parágrafo único.
Então, por exemplo, se um artigo possuir apenas um parágrafo, não vai aparecer esse símbolo SS e seguido de primeiro, não. Vai aparecer escrito parágrafo único, tá bom? Então não aparece o SS, tá? Vai aparecer escrito. O mais estranho desse slide aí é que só aparece a minha testa aí, né? Eu estou vendo um retorno aqui, essa testa bonitinha aí. Mas vamos voltar aqui para o slide. Então, quando tiver um parágrafo, não vai aparecer o SS seguido de 1. Vai aparecer apenas escrito parágrafo único, tá bom? Vamos aprendendo. Parágrafo terceiro. Quando há mais de um parágrafo, o primeiro figura como SS primeiro, lê-se, portanto, o parágrafo primeiro. Aqui é a forma de como você vai ler, né? Você vai ler o parágrafo primeiro, né? Por exemplo, você não vai falar parágrafo 1, parágrafo primeiro. É a forma correta de se ler o parágrafo. Quando há mais de um parágrafo, a primeira figura com o símbolo SS primeiro, lê-se, portanto, parágrafo primeiro. Essa eu já li, né? Aí vamos lá. Artigo 2º. Até o 9º artigo de uma lei, a numeração deve ser ordinal. O que seria a numeração ordinal? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Então, até o 9º se lê de forma ordinal, tá? Então, se você pegar um artigo, tá? Você lê um artigo do primeiro até o 10, você vai ler de que forma? Você vai falar, olha, artigo 1º, artigo 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. E o artigo 10 você vai ler de forma arábica, né? Que seria artigo 10. Então, até o 9º se lê de forma cardinal. Ordinal, perdão. E depois, do 10 em diante, você lê de forma cardinal, né? Melhor dizendo, corrigindo, viu? Então, vamos lá adiante. Parágrafo único. A mesma regra contida no caput desse artigo vale para os parágrafos. Até o 9º parágrafo, usa-se numeração ordinal. A partir do 10º, use numeração cardinal. Então, deixa eu só tirar aqui agora. Então, veja, você está entendendo um pouco sobre isso? Depois você pode voltar ao vídeo, estudar mais um pouquinho a fundo. Lógico que eu não posso demorar muito nessa parte, mas é só para você se familiarizar. Por exemplo, quando você aprendeu a ler a Bíblia, não foi bom você identificar onde estão os versículos da Bíblia? Através do capítulo, do versículo, dos livros, você começou a compreender melhor a Bíblia Sagrada, não é verdade? E você faz até aquela ligação com o que está escrito, com o que não está, onde você pode fazer uma ligação com outra, e você vai e pode formar até um sermão ali, né? Com as leis, é a mesma coisa, é o que nós estamos aprendendo aqui. Você quer identificar uma lei? Descubra qual é o número e a data dela. Depois, para você entender de forma correta a lei, você tem que saber o que é a função do artigo. Então, o artigo ele traz aquela mensagem inicial, chamada também de caput do artigo, né? Depois tem um SS, um S em cima de um S, chamado parágrafo, que ele vai complementar, explicar de forma mais sucinta, né, o que diz o caput, o que diz o artigo. Então, ele vai explicar um pouquinho melhor, vai detalhar um pouquinho mais isso daí. E se tiver um parágrafo único, tem um SS seguido do primeiro? Não. Vai ter escrito parágrafo único, não é verdade? E como você vai ler os artigos? Até o 9º você vai ler primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 9º. A partir do 10 em diante você já vai ler 10, 11, 12, 13, 14 e assim por diante. O mesmo é válido para os parágrafos também, ok? Vamos voltar aqui ao nosso slide para finalizar essa parte, para compreendermos um pouquinho mais os elementos da lei. Então, passando aqui para um outro slide e finalizando também,
nós vamos ler aqui o artigo 3º. Vamos então à leitura. Além dos parágrafos, existem outras subdivisões dos artigos, como... Aí vem esse símbolo aí, né, que nós conhecemos como os algarismos romanos, não é verdade? Isso aí é chamado de incisos, tá? Então, o que é um parágrafo? É aquele S em cima do S. E o que é um inciso? São os algarismos romanos, ok? Então, os incisos, este é um exemplo de inciso, eles recebem numeração romana. 1, 2, 3, 4, não, só que numeração romana, não é aquele, né, numeral. Normalmente listam as várias situações em que a regra deve ser usada. Então, qual é a função do inciso, que são essa numeração romana, né? É listar, é fazer uma lista. Por exemplo, eu vou inventar aqui, não é o que está escrito, eu estou inventando, né? O que o capelão deve fazer? Número 1, estar preparado. Número 2, apresentar a credencial. Número 3, ele vai listar, vai fazer um checklist. Essa é a função do inciso. E não esqueça, o inciso são as numerações romanas e o parágrafo, um S em cima do S. Cada um tem a sua função. O parágrafo é para explicar um pouquinho melhor o que diz o artigo, o caput, né? E o inciso é para o quê? Numerar, não é verdade? Então vamos voltar aqui para os elementos da lei e ver a seguinte situação. Normalmente listam as várias situações em que a regra deve ser usada. Inciso 2. Alíneas. Vamos aprender agora sobre as alíneas, tá certo? Vamos lá. Que são divisões dos incisos. Então veja que as alíneas, elas são divisões dos incisos. São ordenadas por letras minúsculas do tipo A, B, C, D, E, F, G e aí vai. As alíneas são usadas para subdividir o inciso e detalhar ainda mais as hipóteses da lei. Então veja que as alíneas, por sua vez, elas são as subdivisões do quê? Do inciso. Né? Ela vai subdividir o inciso. O inciso ele já vem fazendo uma lista e as alíneas ainda faz uma outra lista, digamos assim. Ela vai subdividindo os próprios incisos. Então veja que cada um tem a sua função dentro da lei, cada um tem o seu papel dentro da lei. E é necessário você conhecer, estou colocando aqui novamente o slide na tela, e é necessário você conhecer justamente para você compreender, porque senão você pode pegar uma lei, por exemplo, e não ter mais aquela compreensão, não saber o que aquela lei está querendo dizer, você vai pensar que uma coisa é uma coisa, outra coisa, sabe? Você vai ficar um pouco perdido. Então, conhecendo um pouco mais sobre os elementos da lei, você vai então saber fazer a coisa correta, a leitura correta, você vai entender também corretamente a lei. Por exemplo, aí a letra A e B está subdividindo o inciso que está sendo explicado aqui nessa aula. Né? A linha A subdividir o inciso e a linha B detalhar ainda mais as hipóteses da lei. Então vamos aqui para o artigo 4º. Ao final da lei, é comum constar o local e a data de sanção, assim como a assinatura das autoridades que a sancionaram. Então veja, vai constar o nome da cidade, o dia, o mês e o ano, o presidente que sancionou a lei, o ministro, 1, 2 ou 3, etc. Então, voltando aqui para a nossa aula, deixa eu colocar aqui novamente a taginha. Então, é isso que são o que compõe a lei. Artigos, parágrafos, incisos, alíneas, né? Você vai encontrar ali também o número de referência, a data da lei. Isso é importante para você compreender melhor a lei e fazendo assim você vai se tornar um pouco mais entendido, né, das questões
das leis, do que regulamento, de como você então vai se apropriar para adquirir direitos através daquela lei. Porque saber que você está assegurado por uma lei para prestar assistência religiosa é uma coisa, e você ter o conhecimento é outra, você se embasa mais, você vai saber se portar melhor, vai saber falar melhor sobre isso daí, tá certo? E agora vamos à Constituição Federal do nosso país. Depois dessa aula explicativa aqui, vamos ainda continuando nessa mesma aula, falar sobre a Constituição Federal do nosso país e o que está escrito nela sobre assistência religiosa. Lembrando que a assistência religiosa é o serviço do próprio capelão, não é verdade? É através da assistência religiosa que o capelão ele faz ali o seu trabalho. Então vamos ver o que está escrito aqui na Constituição do nosso país. Eu vou explicar um pouquinho melhor na próxima aula também sobre a hierarquia das leis, né? Porque até o momento nós estamos vendo aqui sobre os elementos da lei, a estrutura de uma lei, como ela se compõe, quais são os artigos, o que é isso, o que é aquilo. E aqui nós vamos ter uma informação sobre a Constituição Federal, porque aqui que já começa uma parte mais avançada do nosso curso. É a parte que nós vamos tratar agora sobre o que assegura de fato assistência religiosa prestada por um capelão voluntário. Vamos então à nossa lei maior do país, que é a Constituição Federal de 1988. Vamos então ler aqui o que está escrito. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Vamos ver. Artigo 5º. Agora você já sabe, é a função do artigo, é o caput, é a palavra inicial, né? É o que está encabeçando tudo aquilo que a lei quer expressar. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Deixa eu dar uma breve explicação sobre isso daqui. Nós estamos vendo aqui dos direitos e deveres individuais e coletivos dos cidadãos brasileiros e dos estrangeiros que moram aqui no Brasil, tá? Então, nesse artigo 5º, é o artigo que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Ela é quem vai dizer os direitos, os deveres do cidadão de forma individual e coletivo. Então, está tudo escrito aqui. É até bom, como lição de casa, você dar uma lida no artigo 5º da Constituição e você vai ver coisas ali sobre direitos que talvez você nem sabia. Uma informação-chave aqui que eu queria passar para vocês é que a lei começa dizendo a seguinte informação: todos são iguais perante a lei. Essa informação, ela quer dizer muita coisa. É uma frasezinha pequena, mas que significa muita coisa. Todos são iguais perante a lei significa que não há distinção. Não tem, digamos assim, aquele preferido. O país, né, o Brasil, o nosso país, ele não tem uma religião oficial, por exemplo. Ele não tem grupos particulares. Perante a lei, todos são iguais. Por exemplo, numa ditadura, por exemplo, todos não são iguais perante a lei. O ditador, ele tem os seus privilégios, não é verdade? Ele pode cometer crimes que ele não vai sofrer punições, porque ele não é igual aos demais, à sociedade, né? Então ele tem os seus privilégios. Mas no Brasil, todos são iguais perante a lei. E nós já vimos aí várias situações que, por exemplo, presidentes perderam mandatos. Tivemos o exemplo aí do ex-presidente Lula, por exemplo, né, que foi preso. Enfim, vários outros exemplos que provam
que a lei ela é igual para todos, todos são iguais perante a lei e vice-versa. Então essa é uma informação muito importante também para a gente entender a seguinte situação: religião. Todas as religiões também são iguais perante a lei. Não existe hoje uma religião oficial, como eu venho falando, do Brasil. Por exemplo, a Igreja Católica é a religião oficial do Brasil? Não. Pela Constituição, não. Pela Constituição, todas as religiões são iguais perante a lei. Então, não pode ter privilégios. A Igreja Evangélica? Não. Então, nessa parte religiosa, segue a mesma regra, tá? Segue a mesma regra. Por que é importante a gente saber disso, essa informação da Constituição? Porque aqui, no inciso 7, nós vamos ver a seguinte informação. Perceba que aqui é um trecho só apenas do artigo 5º da Constituição, tá? Tem o inciso 1, o 2, o 3, o 4, o 5º, o 5, o 6 e esse é o 7, tá? Eu cortei porque é o que interessa para a nossa aula. Inciso 7 diz o seguinte: é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis militares de internação coletiva. Então aqui veja, na nossa lei maior, traz uma informação que está assegurado pela Constituição Federal a assistência religiosa em nosso país, tá certo? Então, sabe o que isso significa? Que não existe e nem pode existir nenhuma proibição do capelão voluntário ou oficial de prestar o serviço de assistência religiosa. Não pode existir, nem existe e nem pode existir. Tem até boatos por aí de pessoas que falam bem assim, olha, vai sair uma lei aí proibindo a visitação. Mentira. Ou a pessoa que falou é mal intencionada, ou ela não conhece a Constituição Federal. Ah, mas a Constituição Federal pode mudar. Difícil. Ela pode sofrer algumas emendas, mas em cláusulas pétreas não mexe. Isso aqui são direitos fundamentais, não são alteráveis, não estão sujeitos a alteração. É chamado de cláusulas pétreas, que significa pedra. Essa pétreas vem de pedra, ou seja, são irremovíveis. A assistência religiosa em nosso país é uma cláusula pétrea, assim como a liberdade religiosa também, no nosso estado chamado de estado laico, ou seja, que o nosso país dá liberdade ao cidadão de escolher a sua própria religião, seguir o que quiser, né? Não mexe nisso, o nosso país não mexe, não pode mexer. Então, essa é uma boa notícia. Por quê? Porque o serviço de capelania está assegurado pela nossa lei maior, a Constituição Federal. Sendo assim, sendo dessa forma, você pode ficar tranquilo que o seu trabalho ele está assegurado pela Constituição e ele nunca será proibido. Você nunca sofrerá um constrangimento de chegar numa instituição e ser barrado e falar está proibido. Ah, mas acontece de barrarem. Acontece, mas vejamos o contexto, né? Nós estamos aprendendo aqui no curso de capelania, por exemplo, que existe a pessoa preparada, que é o capelão que toma o curso, que é credenciado, que vai sabendo o que vai fazer, como se portar, qual é a postura, qual é a sua ética, tudo isso que nós estamos aprendendo. E tem aquele também que é despreparado, porque existe deveres, existe, aliás, direitos, e existe deveres também. Se você viola o direito de outra pessoa, você também perde o seu direito. Então, o seu direito, ele não sobrepõe o direito de outro. O mesmo direito que você tem de ir, o outro também tem de vir. Então, se vocês se chocarem na mesma calçada,
um vai ter que desviar do outro, porque os dois têm o direito de passar ali. A mesma coisa acontece nas instituições. Por que é barrado? Por que pessoas são proibidas de entrar? Não é porque as instituições elas estão ali negando a lei, contradizendo a Constituição. Muitas vezes é porque o despreparado ele vai até aquela instituição e quebra normas. Quebrando normas, ele perde o seu direito também. Ele já não pode mais ficar naquela instituição. Então, entendeu a diferença? Mas o mais importante é saber, é lógico também, me veio aqui agora na mente, é lógico também que tem aquela seguinte situação, que instituições que querem dificultar também a entrada do capelão ou do visitante, tem essas situações também, mas elas nunca vão conseguir proibir porque está assegurado pela nossa lei maior, pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 7. Você pode ver aqui comigo. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis militares de internação coletiva. Então, isso aí é assegurado. E você vai ver na nossa próxima aula, deixa eu só tirar aqui, e você vai ver na nossa próxima aula como que isso funciona mais, como que você vai, através das leis, descobrir o seu direito, sem perder o seu direito, violando o direito de outras pessoas, das instituições, por exemplo, né? E você vai aprender através da Lei 9.982 qual é a regra para você entrar nas instituições, ok? Então essa aula é para você aprender, foi um pouco para você aprender sobre a estrutura das leis, se aproximar mais um pouco das leis, conhecer um pouco mais e saber que na nossa Constituição diz que está assegurado o serviço de assistência religiosa em nosso país. Então, o serviço de assistência religiosa, lembrando que é o serviço do capelão. O que o capelão faz? Ele presta assistência religiosa em qualquer instituição, seja ela pública ou privada, ok? Então, vamos à nossa próxima aula. Que Deus te abençoe.